João, dá-me aqui uma vista de olhos no casaco, esta gente está aqui não é de confiança. It's showtime, baby, let's rock and roll. Isto era sempre um mote de abertura em apresentações que eu estive com um senhor que aqui talvez os mais antigos conheçam na área do turismo e das agências de viagens, o Ernesto Simões Carneiro. Um senhor já com os seus 74 anos, quando fazíamos apresentações, estivemos na Eslovénia, em Espanha, Croácia, que eu, apesar de ser operacional, também gosto muito da área comercial, e o senhor, antes dessas apresentações, tomava 12 whiskies de uma assentada só. Estejam tranquilos, eu não tomei o meu kombucha, que o fermento, tomei o meu kefir, que também fermento, portanto, o calmo. Eu reconheço que tenho aqui, nesta fase, alguma dificuldade, não só pela qualidade dos oradores que estiveram anteriormente, mas também pelo andar da hora, que metade das pessoas está quase a dormir e quase a morrer de fome. Vou tentar resolver isto rapidamente, até porque muitas das coisas que eu trago aqui já foram abordadas. Não tenho nada em projeção, porque não gosto de partilhar com quadros. Eu gosto que olhem para mim, é uma questão pessoal. Cá. Esparguete, arroz, kiwis, azeite, deitar gasóleo e buscar as poedeiras da senhora... Desculpem, não enganei-me na hora disto. Isto é o que eu tenho que fazer no sábado. Bem, quando o Paulo me convidou e eu vi o título Skin in the Game, pensei, isto é um filme do Clint Eastwood. Só pode, um rapaz quase da minha geração. Só que tem aqui o sequel, que é The Game is not over yet. E a realidade é que estamos ainda muito, muito longe de o jogo já ter acabado. Eu tenho aqui 5 situações que nos condicionam na recuperação. Eu vou falar em termos hoteleiros, mas que, de certo modo, também são transversais. Aquela lista de tarefas não foi por acaso, foi uma brincadeira, mas se nós olharmos, eu deitava 40 euros de gasóleo, continuo a deitar os mesmos 40 euros de gasóleo, só que o ponteiro está cada vez mais próximo do zero. E quando nós pensávamos que esta questão da inflação era um romance de verão, aquelas paixões de verão de 3 meses, não, começa a ser uma situação de uma relação duradoura e séria e que vai ter impacto aqui connosco. Eu, às vezes, vejo mais indicadores dos Estados Unidos, é um problema de ser casado com uma americana, mas vou olhar aqui para a inflação e rapidamente expor aqui o que também não é muito diferente do que se passa na Europa. Pela primeira vez, o Consumer Price Index deu um salto de 6,2 pontos percentuais ano, o maior aumento dos últimos 31 anos. Carnes, peixes, aves, ovos, daí eu comprar efetivamente estas poedeiras, que é para ter em casa. Só no último mês aumentaram 1,7 pontos percentuais e um aumento ano nos 11,9 pontos percentuais. Um dos meus patrões, que todos conhecem, é fornecedor de carnes, já disse, Sérgio Costa, temos que começar a dar cu de boi aos clientes. Desculpem esta expressão, mas isto vai nos levar a refletir muito no que será a nossa operação para o ano. Preços do petróleo, 12,3% só no último mês e acumulado ano um aumento de 59 pontos percentuais. Eu gosto muito de pesca, quando vou pescar às desertas, metia 100 euros de gasóleo, apanhava 20 quilos de peixe, que é o que é permitido. Agora, meto 150 euros e tenho que apanhar pelo menos 30 quilos para justificar esta saída. Não está fácil. Falar que, pelo menos por enquanto, o vinho ainda não subiu e isso dá-nos algum alento. Agora, estes são os impactos nas operações hoteleiras. E do outro lado, do lado dos nossos mercados emissores, dos nossos visitantes,
quando começam a pagar mais, e em países frios que têm que aquecer casas, que também vão às compras, que também vão ter a mesma situação, qual será o rendimento disponível que vão ter no final do mês e que vão poder usar para fazer férias? Isto é uma situação que nos preocupa. A segunda é a pandemia. Não vou entrar aqui nesta questão dos não vacinados e o que está a passar. Ainda esta manhã estava a ler um artigo no New York Times e a Europa, além de ser o epicentro novamente da pandemia, temos nos nossos mercados emissores importantes taxas de infecção diárias e de mortes dramáticas. E isto vai impactar, penso eu, na procura pelo destino ou mesmo na confiança das pessoas viajarem. Mas lembro que o ano passado estava numa consulta em junho, quando na altura já eram permitidas as consultas médicas presenciais, e falava com o meu médico e ele dizia: não faço prognósticos. Volvido um ano, junho, estava novamente lá e já com alguma luz ao fundo do túnel e não um comboio que vinha de frente, ambos vacinados, e fiz a questão e ele muito secamente disse: não faço prognósticos. E isto é um médico. E entre junho e hoje já percebemos que esta questão da pandemia está muito longe de ser resolvida e não sabemos bem como é que isto ainda irá nos afetar a todos. Gostaria de acreditar que nada voltará a fechar, que aqui o mote será mais a expressão lidar, saber lidar com a pandemia. E gostaria também de acreditar que o Bill Gates tenha razão quando diz que esta pandemia irá acabar em 2022. Pessoal, também é um outro constrangimento nas nossas operações e sabemos que os salários irão subir. Aqui a questão não está se merece ou não merece, é um facto e não irá voltar atrás. E isto é uma consequência de vários fatores, independentemente de também acontecer nas outras indústrias e serviços. A falta de pessoal é algo presente e real. Contudo, na nossa área, quando nós estamos a ver que o salário mínimo está a aumentar, já começa a haver menos interesse em vir trabalhar para a hotelaria. A hotelaria com horários repartidos, com trabalhos numa copa úmida, quente, já não é tão atrativo como já foi há uns anos atrás, e as pessoas, se calhar, preferem trabalhar numa caixa do Pingo Doce ou do Continente, onde entram às 8 e saem às 4, e nem têm sequer que se chatear, nem com o diretor, nem com os clientes. Isto é uma realidade e isto vai-nos afetar de uma forma bastante grande nos nossos profit and loss statements. Tenham a certeza disto. Claramente que vamos simplificar processos, vamos pensar fora do quadrado, vamos encontrar mais outsourcing, mas a nossa indústria é uma indústria de pessoas e temos que ter pessoas para trabalhar. Não há muita volta a dar. E nós temos algumas situações até interessantes, iniciativas que fazemos dentro daquilo que também é um nosso grande valor, que é a parte ambiental. Nós até temos uma frase engraçada, que é Green at Heart, Guest in Mind. Nós somos certificados pelo ISO 14001 e levamos esta questão também da sustentabilidade, que já falo a seguir muito a sério, e damos, por exemplo, a opção do cliente ter o seu quarto feito ou não ter o seu quarto feito. Se não tiver o quarto feito, oferecemos 3 euros por cada dia que não fazemos o quarto. Tem uma adesão de cerca de 15% dentro dos hotéis de clientes que aderem a isto. E depois tem o outro efeito, que é os 3% têm um custo residual e ainda incentivam mais o cliente a consumir. São situações que amenizam a questão dos custos do pessoal, mas não vão substituir nem vão impactar o que vem aí. Sustentabilidade, mudanças climáticas aqui mais, não a sustentabilidade económica, que
que também é muito importante, mas esta questão veio para ficar e a Madeira não foge à regra. Se formos a falar de boas práticas ambientais, acho que ainda fazemos muito pouco e reconheço que dentro do nosso meio há uma pessoa que efetivamente me contagiou há mais de 20 anos atrás, que é o Roland Barremeyer, por acaso não está aqui, mas que é uma pessoa que é um exemplo que a hotelaria devia seguir. Ele não é uma pessoa de fazer greenwashing, ele é uma pessoa verdadeiramente green at heart. Na parte, se calhar, do serviço público, também um reconhecimento a uma pessoa que é o Raimundo Quintal, que devia ser integrado em muitas das decisões da Madeira. Mas uma coisa que se passa nos hotéis e que eu noto há uns 5, 6 anos esta parte, que é praticamente deixamos de ter primavera e outono. Nós passamos numa situação que é verão e entramos no inverno. E isto, quando antigamente estávamos 5, 6 meses que conseguíamos desligar chilas, utas, etc., hoje não conseguimos. Hoje estamos a arrefacer os quartos, e isto aconteceu na terça-feira passada, no Oásis, que nisso de baixo tem o seu clima particular, e na reunião de desfias que eu tive, dizia-me a minha Relações Públicas, o Sr. Sérgio sabe que o cliente está a reclamar que o aquecimento está frio à noite. Isto antes não acontecia, nós conseguíamos desligar estas máquinas durante 5, 6 meses. Agora passamos do frio para o aquecimento e depois não sabemos se aquecemos, se arrefecemos, ainda tem mais essa confusão. Eu respondi à rapariga, ao senhor, ouça, dê-lhe mais uma mantinha, ofereça-lhe uma poncha e diga para fazerem muito amor, mas eu não ligo o chiller. Distribuição. E aqui, se calhar mais para a parte dos hoteleiros que aqui estão presentes, nós temos uma distribuição dividida entre o offline e o online. E por que isto tem impacto? Nós estamos ainda muito dependentes da chamada tour operação tradicional, com contratos feitos quase que um ano de antecedência, com preços que vão até outubro de 2022. Ou seja, não podemos mexer nesses preços. São aqueles contratos leoninos que estes nossos amigos de uma TUI, de uma Aurincomatcat, de uma Jet2 fazem e que nos chamam de parceiros e de bonzinhos para nós. Bonzinho para mim foi a minha avó que me dava repousados de funcho e não pedia nada em troca. Esta gente quer levar o nosso dinheiro. Portanto, atenção, na distribuição, tentem fugir um bocado desta tour operação tradicional, condicionem as condições, criem restrições e viremos mais para aquilo que nós chamamos os online, de uma forma geral, que nos dão a tal margem de crescimento, de aumentos de preços e de RevPAR. Só por aqui é que iremos conseguir manter as rentabilidades que tivemos em 2019 e mesmo agora nestes últimos meses de 2021. Mas também temos a parte positiva. E aqui, como eu costumo dizer, nós temos que olhar ao copo meio cheio, meio vazio. O meio vazio, para mim, é sempre o copo de vinho. Está sempre meio vazio, não sei porquê, mas é sempre um meio vazio. Agora, nesta fase e nesta recuperação, começamos a ver alguma luz ao fundo do túnel. Se todas as outras situações não tiverem grandes impactos, e temos que ser um pouco mais otimistas. Uma, porque acho que o Turismo de Portugal e a APM têm feito um trabalho excelente. O Turismo de Portugal, eu vi o Luís no Lobo Marinho a trabalhar uma vez e eu a beber vinho. Vi o Luís uma vez no Socalco a trabalhar e eu a beber vinho. Mas pronto, são prioridades. E a APM fez um excelente trabalho, mesmo que seja tático e tendo aproveitado toda a questão conjuntural do que foi feito em termos de controle pandémico. Tivemos rotas diretas de países que nunca tínhamos tido antes e que seguramente
irão repetir. Irão voltar à Madeira. Eu tenho indicadores na nossa avaliação de satisfação dos clientes que muitos deles vão voltar à Madeira. Esperemos que essas rotas se mantenham, porque realmente é uma facilidade quem viaja do seu país sem ter que atravessar vários aeroportos. Também, e mais uma vez, os parabéns às entidades de saúde e governamentais que controlaram muito bem a pandemia, embora começamos a ver outra vez nos últimos dias alguns números mais preocupantes. E para finalizar, no nosso grupo, quando se começou a trabalhar no budget para este ano, em setembro, outubro do ano passado, fomos arrastando isto e, curiosamente, falando no Zandiga, nós, com bolas de cristal, feiticeiros, bruxas, e não conseguíamos sair dali com nenhuma previsão. Acabámos por fazer um budget em janeiro com uns indicadores de ocupação, de preço médio, de RevPAR, que era aquilo que nós achávamos. Em maio, eu próprio, nessa altura, apesar de alguns indicadores muito interessantes do mercado nacional, não acreditava que a partir de junho, foi quando abrimos uma das outras unidades, que tivéssemos os meses que estamos a ter, até à data, até outubro, tivemos meses fantásticos. E ainda melhor do que isso, é que olhando nesta altura para o futuro, estamos a perceber que, embora uma tendência muito grande no last minute, os pick-ups de reservas semanais para o mesmo mês variam entre os 7 a 8 pontos percentuais semanais. Ou seja, dá-nos aqui uma confiança que vamos ter um inverno, se tudo correr bem, dentro da média dos anos antes da pandemia. E claramente que aqui também, e voltando um bocadinho atrás, o que nós vemos é um novo tipo de cliente. Temos também os nossos velhinhos, mas vemos um novo tipo de cliente. Basta saírem à rua, e estamos já no inverno IATA, e vemos pessoas nos 40, nos 50 e nos 60, que são os novos 40, como eu, ativo, magrinho. E isto transmite-nos realmente otimismo. Esperemos que se mantenha esta tendência e que as situações menos boas possam ser controladas a seu devido tempo. Não vos tiro mais tempo. Bom apetite e muito obrigado.